Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, estou aqui com Ariel Dornelles, expert em Salesforce. Beleza, Ariel? E aí, Dalla, beleza? Tudo certo? E estamos aqui também com mais um expert, Eduardo. E aí, Eduardo, seja bem-vindo. Opa, aí, Dallas. Prazer, fico feliz de ter sido convidado para vir para cá. Vamos embora. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre arquitetura Salesforce, como construir uma base sólida para crescimento aí da tua empresa. Antes disso, lembrando que esse podcast é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce para resolver todos os teus problemas aí com o CRM. Durante esse podcast aqui também, um aviso, a gente vai liberar um presente. Se tu ficar aqui até o fim, durante o episódio tu vai descobrir aí qual é esse presente que a gente vai te entregar. Fechado? A ideia desse episódio aqui é a gente entender, caso a gente fosse implementar uma org nova ali do zero, o que a gente deveria fazer, o que a gente deve, o que a gente não deve fazer, o que não pode ter nessa org aí. Começando por ti, Ariel, para startar esse episódio aí. Beleza, até para contextualizar um pouco, né, sobre essa ideia do episódio, né, a gente já falou muito de projetos de implementação, então para quem não viu ainda, recentemente foi publicado, né, no canal, um episódio sobre implementações mal sucedidas. A gente também mostrou sobre como que é o processo de assessment da SR, né? Então, a gente já é um assunto que a gente vem trazendo com bastante frequência e hoje é um complemento a esse assunto. A ideia é que a gente consiga ajudar pessoas que estão com um desafio, até voltando um pouco na história aí do meu histórico mesmo, olhando até para quando eu tava lá em 2015, 2016, quando eu não conhecia Salesforce, eu era o líder de CRM da empresa que eu trabalhava, o Tech Lead de CRM, e me foi dado um projeto de Salesforce. Implementa Salesforce aí nessa empresa, uma empresa bem pequena. Então, só vai. Pensando nesse prisma assim, se tivesse, né, um podcast aí, pessoas com experiência trazendo o know-how, trazendo, cara, olha só, eu faria desse jeito, se fosse começar uma do zero e tudo mais. Então, é com esse objetivo que a gente está criando esse episódio. Então, para ajudar quem tá com esse desafio de, cara, eu tenho que implementar um CRM aqui. Tecnicamente falando, cara, isso aqui deve ser feito, essa bomba está no meu colo. Eu tenho que implementar uma org nova. Por onde eu começo? O que eu faço? O que eu não faço? Quais que são? E aí, a pergunta que guiaria esse nosso episódio é exatamente isso. Eduardo, Ariel, Dalla, que a gente está conversando. Qual é a ideia? Beleza, a gente tá com uma org novinha aqui, a gente tem que implementar as melhores práticas, independente do escopo, regras de negócio. Sim. O que tecnicamente vocês devem fazer, o que não devem fazer. E aí eu tenho a minha colinha aqui, que eu fui lembrando de muitas coisas, né? A gente foi falando. Mas assim, eu começaria dizendo que um dos primeiros, não que seja o mais importante, mas é que a primeira coisa técnica a ser feita, quanto antes, assim, né, eu fizer isso, eu acho que é melhor, assim, para olhando o longo prazo, que é, de fato, ter guidelines bem construídas e bem claras para o teu time. Então, digamos, hoje tu é um tech lead ou alguém, uma liderança técnica do teu time e tem que implementar Salesforce. Cara, pensa quais são as melhores práticas que, para tu ser um tech lead, tu já tem know-how, já tem bagagem de desenvolvimento. Quais são as melhores práticas de engenharia, de desenvolvimento, de escalabilidade, de integrações e etc., de escrita de código, de nomenclaturas, padrões, convenções. O que são as boas práticas que tu julga, compila elas, consolida elas no teu documento e apresenta isso para o teu time. E exija isso, né? Exija isso do teu time, para que nem eu já fiz essa analogia algumas vezes, que é ter os design patterns, as guidelines, elas são meio que um idioma comum do teu time. Então, se tu não tem isso, no teu time tu tem um cara falando alemão, outro falando inglês, outro falando espanhol, ninguém se entende, né? É uma analogia para ser mais didática. Diga. Não, até ia comentar, né? Hoje não, né? Desde que eu conheço a SR, ela já tem o padrão de design do código dela, que é Enterprise Partners, né? E eu, pelo menos em todos os projetos, eu vejo que isso faz muita diferença. Primeira coisa que eu faço é perguntar se o meu colega já leu o Design Partners da SR, né? Se ele conhece. Eu sigo bem fiel ali. Então,
que nem o Ariel comentou, daqui a pouco, se eu não passo isso pro meu colega, mas ele nem tem, né, talvez o conhecimento ali, que tem essa informação, daqui a pouco ele tá desenvolvendo uma coisa que quando eu for fazer uma manutenção, vai ser escrito de uma outra maneira, de um outro padrão, que eu vou ter que refatorar, né? Ou daqui a pouco também não vai ser a melhor prática que ele vai seguir, porque ele tá por ele, digamos assim, né? E isso pode interferir no projeto. Eu vejo que é algo que tem que ser seguido, assim, ter um padrão e seguir, né? Eu sou até meio conhecido por ser meio chato com isso. Mas eu tive um bom professor que me ensinou que deve ser feito E bem chato também. e bem chato também. Então, sempre tô cobrando do time em todos os PRs, né? Ter um padrão de como vai ser feito é muito importante. Boa. Não, mas é muito bom, porque às vezes eu chego uma galera que pega o bonde andando, né? Na expressão ali. E se tá todo mundo falando a mesma linguagem, cara, não importa quem tá mexendo, né? E esse ponto que o Eduardo comentou é importante, é no onboarding no time também, né? Ou na empresa ali. Cara, tá entrando uma pessoa nova para manter, né, os padrões, manter as boas práticas e tudo mais. Porque, cara, é uma bola de neve. No momento que se perde o controle. Até pra fazer uma... Assim, daqui a pouco, para quem talvez não... Ou tá muito novato na área ainda, não tem esse discernimento, ou quem não é muito técnico, sei lá, digamos que a gente tá organizando uma casa e eu tenho num armário, eu guardo todos os talheres num armário X, entendeu? Quando outra pessoa vai entrar, se a gente tem esse padrão, o cara sabe, cara, eu preciso pegar um talher. Eu vou lá naquele armário e pego, na hora. Sim. É só ir o manual da casa, né? Agora, se eu cheguei aqui e eu não tenho ideia de onde eles guardam, eu vou revirar a casa toda, até eu achar o talher, entendeu? Então, é esse o impacto, óbvio. Uma analogia meio idiota, talvez. Me desculpem por isso. É didática. Mas é esse o intuito. Então, e daqui a pouco eu vou entrar, eu tô acostumado com um talher no armário X. Eu entro lá e não tem talher. Putz, eu vou ter que comprar um talher. Aí eu vou lá e compro. Aí no outro dia eu olho no outro armário, tá lá o talher. Código duplicado. Entendeu? Retrabalho. Agora, o que eu faço com isso aqui? Eu tenho 2 talheres, né? 2 conjuntos de talher aqui. Sim. Entendeu? Então, isso vai... Aí, sei lá, eu preciso... Cara, eu quero trocar os meus talheres. Agora, estão muito velhos. Pô, mas aí, onde é que estão eles? Aí eu troquei esse. Aí o outro tá lá, entendeu? Então, no momento que eu tenho isso segmentado, a ideia é... Agora, olhando para a parte do Enterprise Patterns. Toda consulta ao banco de dados, a gente tem um padrão, eu crio uma classe com uma nomenclatura específica que representa a camada de consulta a banco de dados. Então, sempre que eu fizer uma consulta de banco de dados, eu vou procurar nessa camada. Sim. Entendeu? Então, ao invés de eu sair revirando toda a casa na busca do talher, eu vou lá e eu vou procurar. Cara, aí, vamos pensar assim, é a classe seletora que a gente chama, né? Então, o selector. E aí, a nomenclatura é nome do objeto, selector. Então, se eu quero buscar leads, lead selector. Se eu quero buscar oportunidades, opportunity selector. E por aí vai. Eu quero fazer... Agora eu estou implementando funcionalidade nova que eu preciso buscar leads. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer? Lead selector. Vai entrar no... Vou buscar... Exatamente isso. Eu vou verificar... Eu vou consultar a classe lead selector. Sim. Eu quero ver o que tem lá já implementado. Entendi. Que consultas que já tem prontas... Agora eu entendi. Agora clareou melhor pra mim. Vai estar lá tudo que for referente a lead. Isso. E eu não preciso reinventar a roda. Entendeu? Entendi. Então, eu vou fazer uma consulta de todos os leads que estão em aberto. Cara, vai na lead selector e vê se já não tem essa consulta lá. Entendeu? Tá, agora eu entendi legal. E aí, isso é, tipo, em vez de fazer toda uma consulta nova, tu só adiciona o campo que tu precisa, né? Dando um exemplo muito prático, assim, principalmente aí pra quem já mexe no Salesforce, é quando adiciona um campo e esse campo ele é obrigatório num registro. Se tu faz isso e o teu código tem uma org ali que tem uma certa complexidade, vai ter bastante código provavelmente, vai quebrar todos os testes. Por quê? Porque na hora de rodar os testes, ele vai verificar ali que aquele objeto, né, não tem aquele campo obrigatório preenchido. Tipo assim, se não tem isso bem definido, essas camadas, e encapsulado bem cada parte do código, tu vai ter que entrar em todo o teste e adicionar esse campo. No nosso caso aqui, a gente já usa uma camada chamada... Não sei se dá pra dizer bem uma camada, né? Mas uma classe de utilitário. Classe de utilitário, isso. Que é a Virtual Test Data, que é onde a gente cria todos os registros. Usando esse padrão, eu posso... Se não for um campo que eu vá precisar fazer um teste muito específico, eu posso ir lá e adicionar um valor já nesse campo, entendeu? Ou adicionar um parâmetro, enfim. Em um único lugar eu consigo
praticamente arrumar todos os testes. Essa também é pra mim, uma das melhores vantagens, né? E para quem não sabe, o Salesforce, ele te obriga a ter no mínimo 75% de cobertura nos teus códigos, né? Exato. Então, se tu mexer nesse campo, ele é obrigatório, nem adianta tu querer mandar pra produção sem arrumar os testes, né? O mais comum de acontecer quando a gente vai dar manutenção para uma org que já foi implementada, já tem bastante código lá, é alterar alguma coisa num objeto, criar um campo, alguma coisa assim, e ter, nesse Regras de exemplo validação. do Eduardo, criar um campo, ele é um campo novo e é obrigatório. E aí, em account, todos os testes de account vão falhar porque não tem esse campo preenchido ainda. Sim. E aí a gente olha e não tem esse padrão de centralização, de tipo, criar os dados para teste em um único local. Cada teste cria o seu account. E aí a gente tem que trocar em 100, 200, 300 lugares diferentes essa informação. É isso que o Eduardo trouxe. E uma dica que eu dou pros devs aí, se acontecer de já pegar ali um projeto que já tem algum código, né? E quebrar os testes, já refatora. Já faz nesse método aí, dessa forma, com o Virtual Test Data ali, ou com uma classe que tu vai, né, usar para ser a tua utilitária para criar os registros. Que a gente sempre tem que pensar no futuro, né? E se tu já fizer isso agora, vai ser uma dor. Talvez ali seja uma linha que tu vai ter que adicionar em 10 classes. Até fica rápido, se for rápido assim, tu consegue fazer de forma tranquila. Mas futuramente, já tem que ter esse pensamento, né? Futuramente isso aqui vai me atrapalhar ou vai me ajudar? E não só isso, é que no momento que tu deixa de usar esse padrão e tá incluindo um teste novo, tu tá aumentando, é uma bola de neve. Tu tá aumentando, né? Sim, essa má prática. Meio que tu tá disseminando a má prática. Né? Então, nem que, cara, não vou... Putz, é muita coisa pra refatorar, não vou refatorar tudo. Mas os novos que tu criar já é uma boa prática. Cara, pros novos eu já vou fazendo o padrão certo. Exato. E aí conforme... Essa é uma prática que é comum da gente fazer, porque às vezes tem refactor que, cara, é inviável de fazer. A gente precisa negociar com o cliente. Cara, eu preciso de uma sprint pra refatorar. E é difícil o cliente aceitar, né? Muito difícil. Tem refactor que é muito custoso. Então a gente adota muito essa estratégia de assim, ó, código novo tem que estar no padrão certo. Com certeza. Sim. O antigo, se tu teve que mexer num antigo, refatora esse antigo, pontual. E aí, progressivamente, ao invés de ser uma bola de neve, tu vai começar a diminuir ela aos pouquinhos. Vai aliviando ali vai aliviando o problema. Então, é uma boa prática. Acho que uma outra prática que a gente pode falar, né, é a questão ali na criação de campos. Quando a gente cria um campo no Salesforce, a gente tem o rótulo, falando em português, e o nome de API daquele campo, que é o campo que a gente vai usar para referenciar em classes Apex, no Flow, eu ia falar Process Builder, né, mas é muito antigo. No Einstein, né, no bot do Einstein, enfim, todas as ferramentas a gente usa praticamente só o nome de API. E se tu não seguir uma nomenclatura, por exemplo, a forma que a gente usa hoje é a Camel Case. Então, primeira letra do teu texto, né, a gente deixa em maiúsculo o nome de API e apaga ali esse espaço no nome de API. Espaço, acento. Acento, remove acento. Acento até a Salesforce nem permite, né? Fica bem bagunçado e fica, assim, dá um aspecto meio sujo até pro campo, quando tu cria, sei lá, campo descrição. Aí ele vai ficar descri, underline, entendeu? Escrito ter esse cuidado aí eu acho que é bem importante também, né? Desde o início do projeto. E, de novo, né? Falar com todos os desenvolvedores para todo mundo falar uma linguagem única no projeto ali, né? Ter essa comunicação. Um outro ponto que eu coloquei, não sei se necessariamente estou falando por prioridade assim que deveria estar, mas versionamento. Versionamento de metadados. Prescindível, qualquer projeto no início já colocar. A gente falou em algum episódio anterior aí, ou posterior, não sei quando é que vai sair, mas que a gente já teve um caso onde, se não fosse o versionamento do código, a gente teria perdido quase um ano de desenvolvimento. Então, é super importante. A gente só sente a necessidade quando... Essa questão do versionamento, eu vejo assim, ó, tem um jeito bem simples de tu explicar isso, né? E eu acho que todo mundo já passou mais ou menos... Todo mundo não, mas muita gente já passou por isso. Depois que o Google ali, o Google, seja Docs, seja o Google Sheets ali, eles criaram aquele histórico de edição, por exemplo, principalmente se é um documento compartilhado.
Cara, mas o que mexeram aqui? Aí tu consegue... Aquilo ali nada mais é do que um versionamento do documento, né? Cara, Exato. aquilo ali ajudou muito, porque, cara, eu tenho a impressão que apagaram alguma coisa. Aí tu olha a versão e, cara, realmente apagaram alguma coisa. Então, se ali, que é uma coisinha, tipo um bloco de notas, né? É importante isso, imagina, num nível de trabalho de desenvolvimento. Acho né? que isso é uma coisa que tem centenas de milhares de linhas de código. E quantas pessoas às vezes mexendo. no mesmo código, já acontece, né? Às vezes no mesmo componente tem 2 desenvolvedores ali. Isso eu acho que tem que ser feito desde também, né? Do início do projeto. Imprescindível, assim, começar sem isso. Sim. E tem muita gente que não usa? Sim, é bem comum ainda. É mesmo? É comum. Assim, a gente tem como padrão, né? Dentro da SR, todo o projeto, a gente, no nosso Quick Start, não é no Quick Start, no kickoff do projeto, a gente já tem um documento ali que o pessoal tem que seguir, que é... Vou criar os branches, criar o repositório, criar os branches e tudo mais, os ambientes, as sandboxes ali e tal. Então a gente sempre coloca isso, independente do cliente ter ou não, né? Que é uma salvaguarda nossa. Sim, um padrão. Mas SR. tem muito projeto que a gente vê. Normalmente quando a gente não é uma implantação do zero, a gente vai dar manutenção de alguma org que já foi implantada. É sempre, assim, no máximo tem uma sandbox. Pode crer. Não tem versionamento, não tem Eu DevOps. já peguei alguns casos, assim. Eu essa semana fui salvado por versionamento. Eu fiz um commit de um pacote e não era pra ter feito o commit desse pacote, era pra ter ficado só no meu uso ali, né? E eu consegui no Git ali olhar o histórico antes, né? Que a gente comentou, deu pra fazer essa publicação e consegui recuperar o arquivo que eu queria, né? Show. Então isso daí. muito importante. Isso aí o Dev se identifica. Quem nunca teve que fazer um revert de um commit em produção? Não, em produção ainda não cheguei nesse nível. Aí uma outra coisa que eu diria que é condenável ali, a Salesforce também fala isso, que é múltiplas triggers. Então, eu já peguei exemplo ali de um account que eu acho que ela tinha 7 ou 8 triggers. E cada uma com uma funcionalidade, praticamente, né? Então, um exemplo que eu vou trazer aqui, né? Foi de um projeto que já tinha passado por outras consultorias, né? E cada consultoria criou uma trigger, né? Então, vai muito do bom senso. Beleza, cada consultoria tem o seu projeto ali e tal, a sua forma de desenvolver. Mas, pra trigger, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu imagino que cada uma criou uma trigger pra si, para sua implementação, toda a regra de negócio está dentro da trigger. Exato. e no final ali deu um problema de deploy, né? Dos testes. Não foi nem de deploy, a gente rodou os testes e quebrou, né? E agora para saber qual trigger desenvolveu isso, né? Então realmente, daí, cara, uma coisa que era para ser simples, tu olhar uma trigger, começar a entrar nas classes, né? Tem que encher de log, baixar os logs, analisar log por log, literalmente, né? Abrir o log e ver ele, a partir daqui executou essa trigger e começar a ler o que ela fez, né? Cara, pra mim não tem, né? Uma coisa que a gente faz hoje, beleza, já existe trigger para aquele objeto. A trigger ali tu vai usar 2, 3 linhas, né? Pra dizer se mais técnico ali, se é depois que o objeto foi inserido ou não. Então não vejo necessidade de criar uma outra trigger, né? Sim. E existe alguma trigger que é padrão já do Salesforce ou não? Não. A gente tem as normalmente é criado por vocês uma trigger ali. Tem que criar uma classe, né? Uma classe Apex. E aí, nesse exemplo do que o Eduardo trouxe, tem duas coisas claríssimas, já que a gente pode falar de que o que não deve se fazer. Uma é múltiplas triggers para o mesmo objeto, e a segunda é colocar regras de negócio dentro de triggers. E isso a gente foca muito no Enterprise Patterns ali. Até eu tenho um desenho que eu mostrei para o time, até daqui a pouco a gente pode fazer até uma nova apresentação para a galera, para explicar melhor o Enterprise Pattern. A gente tem as talks internas, né, da SR para trazer conteúdo. Mas o que é tem um desenho que a gente mostra que é a camada de serviço e todas as extremidades, os pontos de extremidade. Então a gente está falando de, daqui a pouco, um batch. O que é um batch no Salesforce? É um processo agendado. Tá? Então, todo dia
sei lá, exporta minha base de leads e manda para algum lugar, entendeu? Coisas assim. APIs, interface, telas e etc. Isso tudo são pontos de extremidade, pontos como se fossem interfaces ou pontos externos. E aí não é uma boa prática colocar regras de negócio lá dentro. A gente tem que colocar numa camada interna, que é a camada de negócio. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Daqui a pouco eu tenho uma regra numa trigger. Trigger é um ponto de extremidade. Eu tenho uma trigger de lead ou de conta. Vamos mudar um pouco. Uma trigger de conta. E aí, nessa trigger de conta, eu valido alguns critérios do account ali para, sei lá, duplicidade ou alguma regra. Eu valido alguma regra. E essa regra tem que ser validada em todos os pontos. Só que eu tenho a tela de cadastro do account, eu tenho a trigger do account, eu tenho um batch que mexe em account. Se eu não tiver essa camada centralizada, eu vou ter que ir em cada um deles e replicar a mesma regra. Entendi. Então, esse é um ponto. Aí a camada... É uma lógica muito parecida com a camada seletora, só que com um fim diferente. Então, a camada seletora é para eu agrupar tudo o que todo o meu tipo de interação com o banco de dados. Quando eu tô falando da camada de serviço, eu tô falando de regras de negócio, ou serviço, ou domínio. Exato. Tem algumas divergências na nomenclatura. Mas daí eu coloco todas as regras de negócio. Então, tudo que é pertinente, tudo que é regra específica do cliente, vai ficar ali dentro. E sempre que eu precisar, eu preciso executar aquela regra do cliente nessa integração via API. Eu preciso nesse processo agendado. É só eu chamar. Eu chamo esse método que está na camada de serviço. Então, por isso que o que não se deve fazer nesse exemplo aqui é a regra de negócio dentro da trigger. Então, só para eu entender, por exemplo, eu tenho empresa, eu contratei vocês, mas eu sou aquele cara traumatizado com outra consultoria. Aí eu chego aqui, vocês, se fosse pelas boas práticas da SR, vocês identificariam as triggers que eu já criei antes. Isso. E se elas estiverem saudáveis ali, tudo certinho, vocês não criariam outras em cima, vocês seguiriam ali com aquelas triggers. Isso. O ideal seria consolidar ela em uma só, né? E pegar as regras e colocar nas camadas de negócio. Sim. Tá. Sim. Daí depende muito do cliente. Tem que ter a maturidade daí de engenharia de software, né? Dentro da empresa, o cliente. Tem um cliente que ele não tem background nenhum de TI e acha que refatorar é desperdício. Sim. Não quero fazer isso. E tem gente que não entende o valor disso, às vezes refatorar cara, pra quem é do dia a dia de TI sabe que refatorar é algo natural. Às vezes o refactor tem algumas origens. Ele pode ser por um código mal implementado, ou ele pode ser por simplesmente mudanças do negócio. Entendeu? Simples e puramente isso. Claro. Hoje a empresa quer fazer X, mudou o cenário, mudou a estratégia e agora essa regra que era assim não tem refactor, tem que mudar. Então isso acontece. Às vezes acontece por questões de crescimento, volumetria e aí vai mudando, precisa de refactor também. Mas é inerente, é normal isso. Só que dependendo muito do cliente, às vezes a gente não segue, né? Tem limitações. Então, só esses parênteses. Falando aí, né, por que não... Eu, da minha parte, não vejo problema se, que nem falou, né? Se a trigger estiver saudável ali, né? Usar. É porque se seguir o padrão do Enterprise Patterns, a nossa lógica que a gente vai estar implementando vai estar na service. Então, ali vai ser... A trigger realmente vai ser só um gatilho para chamar o método. Então não precisa fazer, né? Dependendo ali todo o referente. Tanto faz, na real. Inclusive, isso não se limitaria a uma consultoria. Se as outras consultorias que fizeram a implementação seguiu o Enterprise Patterns que a gente segue, a gente consegue conversar. Linguagem universal, né? Exatamente. Padrão. Essa que vocês seguem foram vocês que desenvolveram ou... Não, ele é um padrão desenvolvido bem sob medida para Salesforce. Entendi. E ela é bem recomendada pela Salesforce, né? O Apex Enterprise Patterns. Entendi, é a própria Salesforce que fornece essa recomendação. Isso. Show. Isso aí. Cara, e por que as consultorias não seguem, às vezes, essa recomendação do Salesforce? É um bom ponto. Eu diria falta tu já de viu, Eduardo? treinamento. Não, antes até de responder essa pergunta, eu não lembro de ter visto clientes nossos que passaram por outras consultorias onde foi utilizado o Enterprise Patterns. Eu não vi até hoje. Só vi a gente usando como consultoria. O Enterprise Patterns. Tu já viu em algum projeto que tu usou, que não foi código SR, óbvio,
usando o Enterprise Patterns? O do Enterprise, não. o Apex. E com FFlib. Não. Daí Também muito não. menos, né? Muito menos. Tá. E por que elas não usam? Por relaxamento. Desculpa, né? Não quero ofender ninguém, mas... Não, não sei. Eu Sim, não vou tu ser eu vai que vou saber. responder. Mas tem outros design patterns, né? Que nem a gente tava comentando ali, o Eduardo trouxe, tem alguns outros padrões ali que são semelhantes, que nem ele falou, já teve projetos que ele viu de outras consultorias utilizando a nomenclatura DAO, que é o Data Access Object. Exato, Data Access Object. Então, que é como se fosse uma selector. Ali ele tem as responsabilidades de consultar banco de dados e tal. Então, tem alguns padrões, algumas variações, a gente já viu em alguns outros projetos, mas na grande maioria não se usa. É muito assim, até falha com as práticas de orientação a objetos, inclusive, né? Às vezes muito procedural o código. Tudo assim. na trigger, eu já vi desenvolvimento tudo na trigger. Aí, Então, pra entender o que cada parte fazia, foi punk. Sim. Pois é, porque eu fico, se tem essa diretriz aí já lá do Salesforce, por que eu não usaria, né? Talvez seja, não sei, falta de conhecimento. Essa não é uma diretriz. Ele tem no Trailhead, tem módulos explicando os design patterns e tudo mais. Mas daí vai de cada um estudar e aplicar. Entendi. Seguindo o baile, tu ia dar uma dica, tu falou, né? Isso, é uma dica e é uma boa prática também, tá? Às vezes, quando a gente está desenvolvendo ali, né, a necessidade do cliente, vou dar um exemplo bem simples, assim. Em tal momento, eu vou ter que enviar um e-mail pro cliente, tá? O vendedor, eu quero enviar um e-mail pro vendedor, né? Que é o meu usuário interno. Às vezes, eu vejo muito que o pessoal pega esse e-mail e deixa chumbado no código. Qual vai ser o e-mail que vai ser usado para disparar, né? E Entendi. isso é uma prática que eu não recomendo, porque daqui a pouco se tem que mudar. Sim, Vai mudar o e-mail. Vai ter que mexer em todo o código. Entendi. Então, no Salesforce a gente tem alguns objetos que a gente pode usar para isso, né? Eles são o custom metadado e o custom settings. Ambos Dependendo, ali... tu pode usar até o próprio template de e-mail, né? Sim. Os e-mails template. Não, isso para criar um e-mail, sim, eu digo para alguns parâmetros ali, tipo um LWC, por exemplo, tá? A gente quer um LWC que cheque se os campos estão brancos ou não, né? Isso foi o que eu desenvolvi. A princípio, o cliente ele só deu os campos ali que a gente queria. Beleza, eu podia ter validado campo a campo no código, de forma mais direta. Só que a gente desenvolveu de uma forma que o cliente, por parâmetro, colocava quais campos ele queria. Então, daqui a pouco... Se for mudar o campo, mudou a regra, ele só apaga e adiciona. A gente não precisa o desenvolvedor ir lá e reescrever o código, sabe? Entendi. Isso é uma dica, eu acho que é uma coisa que é uma boa prática, a gente tem que sempre pensar ali de uma forma mais abstrata. Entendi. Pra criar a ferramenta, né? Até fazendo um gancho sobre isso, né? Tem vários exemplos do que não fazer com isso. Na verdade, é um exemplo de hard-coded, né? Que a gente chama, né? Alguma informação hard-coded. Então, exemplo clássico que acontece muito. Pegar um ID e colocar fixo num código. Ou colocar um ID fixo num flow, e etc. Sim. Sei lá, eu pego, por exemplo, o record type ID do lead. E aí eu fixo ele, porque eu quero pegar só leads daquele tipo. Só que se mudou, eu deletei aquele lead, o objeto, acabou, já era. Aquele ID nunca mais se repete. E se eu promovo de um ambiente de desenvolvimento para homologação, ele pode ser diferente também. E com certeza vai. Então já ferra teu deploy ali também. Então evitar hard-coded, com certeza. Tirar o que puder parametrizar com custom metadata, etc. É a melhor prática. Outro ponto que eu ia falar que, cara, numa org do zero é o melhor momento para começar já uso de Scratch Orgs. De Scratch Orgs. Por quê? Não que precisa usar as Scratch Orgs. Mas assim, se tu em algum momento da vida da tua org precisar usar Scratch Orgs, é melhor que tu use desde a implementação. Porque colocar Scratch Org em uma org que já está há 4 anos sendo implementada, eu não vou dizer que é impossível, tá? Mas é muito difícil. É muito difícil. É gigante. Muito. Acho que eu tenho uma boa experiência com Scratch Orgs aí. Eu sofri bastante, né?
A gente tem um projeto que já vem há algum tempo, sim, também, né, de outras consultorias. Assim, no mínimo tem uns 7 anos, né, essa org já. E começou, a gente não tinha nenhum... Eles nunca usaram nenhum padrão e tal. E aí eu comecei a implementar... Estou começando a implementar agora Scratch Orgs, porque que nem o Ariel falou, para trazer todos esses objetos, né, que geralmente uma org de 7 anos vai ter, todos esses registros, mapear tudo isso de uma única vez É muito punk. metadado, né? É muito metadado. É difícil. Tem que ir para configurar Scratch Org. A configuração inicial ela é difícil, porque tu tem que habilitar... O que é uma Scratch Org? Boa. Ah, legal. A Scratch Org ela é muito semelhante a uma sandbox, tá? É um ambiente de desenvolvimento, só que a particularidade dela é que ela é mais moderna, ela é voltada para as práticas de DevOps. Então eu consigo criar uma Scratch Org via linha de comando, no prompt lá. No prompt original, tá? Não do GPT. Esse aí é o Nutella. No prompt de comando mesmo. Né? Então, você pode usar comandos ali para criar Scratch Orgs. E essas Scratch Orgs elas são quase descartáveis. São sandbox o tempo de vida delas é 7 dias. O padrão acho que é 7 dias, tu pode colocar até um mês. 30 dias ali, depois ela expira, entendeu? E tu pode, num comando, subir ela cria esse Scratch Org em mais ou menos 2 minutos. Acho que agora talvez até mais rápido. Não, vou dizer que eu usei Tá mais lento. Mas porque no meu desenvolvimento, das funcionalidades, né, que tu vai colocar. O meu desenvolvimento, vou roubar aqui um pouco de atenção, no caso foi da empresa ali, que é uma empresa grande, né, usa vários serviços, e eu usei Org Shape. Pra, em vez de usar... Porque na Scratch Org, que nem o Ariel falou, a gente tem um arquivo que a gente pode dizer o que ele vai usar ali de softwares ali quais as features vão ter que ter nesse ambiente quando subir. Então, por exemplo, assim... eu tô subindo essa Scratch Org, ela tem que ter person account. Isso. Daí eu tenho que parametrizar. Cara, tem que ter person account ativo. E aí vai tudo, tu vai ter que configurar. E aí, no caso, o Shape Org que eu usei, ele cria ali uma configuração que é de fato de toda a org, né? Daí, no meu caso, demorou ali uns 10 minutos. Mas também, né? Sim. 10 minutos pra ainda mais rápido uma coisa... Sandbox, né? Muito rápido. Bem rápido. Ela serve pra fazer testes, é isso? Não, é pra desenvolver nela. A ideia... Assim, testar também. Sim. Mas ela foi feita para uma pipeline automatizada de deploy. Pra DevOps. Por quê? Via comando, tu consegue subir um ambiente. Consegue subir do jeito que tu quer, com person accounts, com a funcionalidade X, Y, sales engagement, as funcionalidades que tu quiser. Depois que tu subiu ela, tu consegue subir dados nela. Então eu quero colocar o Rafael Dalla, o Léo, tudo como lead ali. Então eu consigo subir dados. Eu consigo rodar testes e eu consigo desenvolver ali dentro também. Eu consigo logar nela como se fosse uma org do Salesforce normal. Então eu logo, eu tenho um usuário, eu consigo logar nela, desenvolver, eu consigo baixar todos os meus metadados e depois mandar para os meus outros ambientes. Só que daí, como eu tenho essa questão da CLI, que é a Command Line Interface, eu consigo colocar esse processo para ser gerado por um robô, um algoritmo. Então, o meu DevOps, tá? Então eu tenho um processo automatizado que vai fazer deploy em ambiente de desenvolvimento, homologação e produção. No momento em que eu faço um commit ali no versionamento e eu starto o meu DevOps, eu consigo fazer com que esse meu robô crie um ambiente do zero, suba o meu código que eu desenvolvi nesse ambiente, rode uma bateria de testes. Entendi. Tá, agora vê se tá tudo bonitinho. Tá tudo bonito, agora deleta esse ambiente e promove no oficial. Entendi. Ele faz uma simulação da org inteira ali. Exato. E ele não tem o vício de daqui a pouco tu tá fazendo deploy numa sandbox que daqui a pouco tu já mexeu, entendeu? E não versionou. Ele nasce pega do zero assim, ali. Eu gero do zero, o que tá versionado aqui, aplico aqui. Não deu certo? Cara, por quê? Faltou eu versionar isso, faltou aquilo, tal. Aí tu vai ajustando, faz, funcionou. Agora funcionou o deploy, mas falhou um teste. Pô, por que falhou um teste? Porque daqui a pouco não tem um registro, não tem um dado, alguma coisa. Entendi. Aí tu vai identificando. E a sandbox, tu disse que ela é bom se criar lá no início, porque a org ainda tá zerada. E daí, tipo, tu já fica mais fácil de ela configurar. vai evoluindo com a org já desde lá, tá? Exatamente. Agora porque daqui a pouco tu vai subir
vai subir um teste, mas tu já adicionou 10 objetos. Aí Sim. no teu teste quebrou um único objeto, sabe? Então é só isso, tu sabe que para manter é muito mais fácil, né? Uma outra funcionalidade das Scratch Orders que eu vejo é para desenvolvimento de demanda. Eu acho tipo, se num time que tiver mais de um desenvolvedor ali, que nem, se tu tem a Scratch Org, não vai correr o risco de um sobrescrever o deploy do outro no ambiente de desenvolvimento. Entendi. Então... Eu lembro que... Hoje em dia eu não desenvolvo mais, né? Mas eu só desenvolvia em Scratch Org. Sim. Só Não, eu é excelente. subia. Porque daí eu já tinha o script. É o mesmo script que foi feito no DevOps. Sim. Então eu já tenho o prompt ali, eu só executo o comando. Criar Scratch Org. Aí ela criava, eu já dava um comando pra abrir ela, já abria no browser, já tava logado. E aí eu começava a desenvolver ou criar campo. Eu crio um campo aqui, fiz o meu desenvolvimento. Agora eu tenho que fazer o retrieve, que a gente chama, que é baixar os metadados do que eu desenvolvi. E aí eu fazia isso por task do Gira. Eu puxava, vou trabalhar essa task. Puxava essa task, criava uma Scratch Org com o código da task, o branch com o código da task, igualzinho, tudo igual. Implementava ali, daí dava o retrieve dos metadados, né? Terminei minha task, dava o retrieve dos metadados, comitava isso e daí rodava no pipeline. E aí ele rodava, passou os testes, passou isso, passou aquilo, beleza. E aí depois fazia o merge request pro ambiente estável. Meu sonho é que todos os projetos, todos os ambientes assim. Essa conversa aí pra uma pessoa que não entende nada. A conversa tá só que eu e o Ariel aqui. Simples. Não, mas, cara, o bom é que a lógica toda eu entendi. Isso é verdade. É verdade esse bilhete, né? E são boas práticas, né? E a Salesforce recomenda, assim, a gente vê que... Eu só tava tentando entender, usa... eu queria entender o que era a Scratch Org, que eu já entendi que é uma org temporária, vamos botar assim, que ela é criada ali. E eu queria entender o porquê que era melhor desde o início. Porque a org vai crescendo, né? Ela vai crescendo. E então, até pra tu ter ideia de como ela é pra DevOps, pra grandes times e etc., o limite de Scratch Org ela é diferente do que da Sandbox. Normalmente, quando as empresas, sei lá, na média, sei lá, eu vou ter 5, 10, 15 sandboxes, né? Uma coisa assim. De limite por aí. E Scratch Orgs, eu posso criar 80 por dia. Entendeu? Então, isso daí é muito bom. Tu vê um valor gigantesco no Scratch Org quando tu tem um time grande com um volume de entregas muito constante. Então, por que eu falei assim, quando tivesse que implementar do zero uma org, o que tu fazia? Eu tive essa felicidade de poder botar um DevOps numa org do zero, que foi nesse projeto que eu falei lá de anos atrás. E a gente fazia deploy em produção todos os dias. Sensacional. Todo dia tinha publicação em produção. Porque era o ágil Scrum na veia mesmo. Então a gente tinha um PO, ele alinhava com as áreas e tudo mais, a gente tinha um backlog. Cara, e aí eu era Scratch Org. Então o que o Eduardo desenvolvia não impactava no que eu desenvolvia. Era totalmente, eram estradas totalmente distintas. Não impactava. Então se eu comecei antes, ele começou depois, mas ele vai publicar antes de mim, eu não travo nada nele. E mesmo que for o mesmo componente, né? No Git vai rolar o merge e quando subir, vai subir os dois códigos juntos, sabe? Então, ele fez o deploy dele, ele publicou e já tá em produção. Eu tô terminando o meu. Quando eu for publicar num ambiente, no primeiro ambiente que já é compartilhado, ele já vai dar um conflito com as coisas do Eduardo. Aí eu vou ver aqui, tá, beleza, essas aqui são as funcionalidades que o Eduardo implementou. Aí eu faço o merge, que é mesclar esse código. E aí eu valido, e a boa prática é não validar no ambiente compartilhado, e sim no teu. Então, eu tô na minha Scratch Org, e eu tentei promover, e eu vi que tem conflito, eu pego esse branch aqui, e eu mergei pra dentro do meu. Né? Ou a feature do Eduardo, né? Eu pego a feature do Eduardo e mergei pra dentro do meu. E aí eu resolvo os conflitos ali, e testo se a funcionalidade dele não impactou na minha, e a minha não impactou na dele. Sim. Aí deu tudo certo, beleza, agora eu boto no ambiente e a gente segue. Então isso dá uma produtividade absurda pro time de desenvolvimento. E aí quando a gente fala na época tinha, sei lá, mais de 10 desenvolvedores Salesforce. Então era muita gente programando. E, cara, release todo dia saindo. E o negócio fluía. E a gente tinha bateria de testes. E daí essas coisas vão proporcionando outras. Então tinha code review, que daí é uma coisa que a gente consegue colocar também. Depois que eu tenho um DevOps, eu tenho um processo mais estruturado, fica mais fácil de fazer o code review. Que também é uma coisa que eu coloquei que deveria ter. Sempre code não review chegou aí lá ainda, né? É. Eu acho que o code review às vezes não precisa nem ser feito por um líder técnico.
né? Claro que se tu tiver ali, melhor. Mas daqui a pouco tu pede pro teu colega mesmo fazer, que vai ser outra pessoa olhando, vai ter uma outra visão, entendeu? Daqui a pouco ela vai te dar alguma dica ou até mesmo tu vai aprender com ela, né? Hoje às vezes eu vejo muito, pelo menos uma vez na semana eu paro pra olhar todos os PRs que eu tenho de um projeto. E às vezes eu até tiro uns aprendizados, assim, legal, sabe? Então eu acho interessante o time todo, claro, ter né, um revier principal, mas tá aberto pros outros colegas olharem ali, né? É onde tem muita troca. Legal. Porque E eu vejo às que vezes... tem muitos dev que tem medo dos outros olharem o código, assim, sabe? Sim. Mas é uma coisa que eu acho que não tem que ter também, sabe? Porque, cara, às vezes o cara pensa que é algo muito analítico programar, mas ele tem muito da criatividade também. Cara, são muitas formas diferentes de implementar Resolver um a código. mesma coisa. Então, às vezes tu olha o código do cara e tu pensa assim, pô, eu sempre fazia desse jeito. Tu pensa assim, nossa, como eu sou burro. Olha só que jeito inteligente de fazer isso daí. E vice-versa, sabe? Então, é Olha bem como legal. o cara é burro. Daí tu chega assim, meu cara, aqui é bem mais fácil desse jeito, né? Já aconteceu situações que eu olhei assim, mas que jeito estranho de resolver o problema, né? Tá, mas peraí, eu vou olhar de novo. Daí, putz, realmente o cara tirou onda com essa aí, sabe? Foi muito bom. Show. Um ponto que eu ia colocar, cara, que eu acho que é muito raro de ver, mas que deveria ter, é um mapa de integrações, de dependências. Sim. Sabe? É muito difícil da gente ver isso no cliente. Então, como eu tô falando de um projeto do zero, dado que é um projeto que tem integrações e etc, o que é muito difícil não ter. É muito difícil hoje não ter um CRM integrado. Então, é de ter pelo menos um desenho, um mapa de dependências, de integrações. Cara, que serviço consome... Porque às vezes a gente sabe que tem empresa que não tem a maturidade de ter um middleware, não ter um barramento, uma plataforma ali, um barramento de fato que ele vai catalogar todas as suas integrações. Tem empresas que não tem esse nível de maturidade. Mas beleza, eu não tem barramento, o serviço X chama o Salesforce direto, o Salesforce chama outro serviço direto. Cara, desenha onde que isso tá. Ou escreve, documenta de alguma forma. Quem consome o quê, quais objetos, etc. Porque isso vira uma dor de cabeça. Já teve cliente nosso assim, a gente precisava fazer um refactor de... Não é refactor, mas a gente precisava mudar um pouco a modelagem da conta do objeto account, que a gente sabe que, né, é o coração do CRM, e inúmeros sistemas consumiam direto o Salesforce, e o Salesforce a gente não sabia, não tinha ideia de quem consumia o quê, porque não tinha nada documentado. Sim. Então daí foi um trauma grande de fazer esse discovery de integrações e mapear, sabe? E às vezes não precisa ser algo, não precisa nem fazer um fluxo, na hora de montar, um fluxo complexo. Se tiver um fluxo ali que consiga explicar bem quais integrações estão funcionando, quais objetos usa ali e o que vai de campo, nossa, já dá uma aliviada assim, no mínimo 80% assim do que tu precisa saber, sabe? Parei num projeto que também deve ter umas 5 integrações ali. Os funcionários ali que estavam usando o Salesforce não sabiam explicar como é que funcionava as coisas. Eu fiz, cara, foi simples ali, eu peguei um fluxograma, criei ali o Salesforce, pra onde vai, pra onde vem, sabe? E é usado até hoje. Então não precisa... vou ter que parar aqui uma semana pra ver isso. Às vezes, coisa de 2 dias sendo básico, tu já consegue evoluir, né? Sim, visualizar ali, ter um entendimento. Exato. E aí, conectado a isso, não sei se é um deve ter ou não deve ter, que às vezes é muito negligenciado ou esquecido o monitoramento das integrações ou das automações. Então é muito comum, cara, eu tô fazendo um flow, fazendo um batch lá, né, um processo agendado e etc. Então, o que deve se fazer é uma rotina, daqui a pouco tem rotinas ou painéis de monitoramento desses logs ali, porque é bem comum a gente ver, deixa eu dar uma olhada nos logs aqui, nos processos, o que tá acontecendo. Aí tu olha lá e começa a ver uma chuva de erro, né? Então, isso é bem comum e é uma prática, né, boa, então, que a gente deve ter são rotinas e processos de monitoramento, né, dessas integrações. Inclusive, daqui a pouco, quando daí evoluindo mais, nível mais avançado, quando a gente tem essas integrações, normalmente a gente já pensa em notificar, né, então eu tenho integração que falhou, notificar alguém, fazer um disparo por e-mail ou plugar numa ferramenta de monitoramento de logs, que a gente já tem alguns cases assim também. E daqui a pouco botar numa fila de retentativas para reprocessar, para aquele dado não se perder, né? Aquele dado não ir para o limbo ali ou
ser realmente eliminado. Então, são pontos importantes ali para ficarem atentos também. Esse ponto aí do log, uma outra coisa que eu acho muito importante, né, principalmente quando rola integrações, é ter essas retentativas no código, que nem o Ariel comentou, mas também ter uma classe de batch, que é o processing log ali que a gente fala no Salesforce, para tentar enviar, ficar monitorando para ver se tem algum registro que dê algum problema na integração. Então, se a gente tem esse registro, a gente consegue fazer, a gente fala que é a contenção, né? Então, se rolou alguma coisa, rolou 3 tentativas ali em 3 minutos, né? Então, deixa esse cara aí como um stand-by e deixa esse outro processo que roda cada 1 hora ali, né? Aí depende do cliente. Para fazer essa contenção e fazer essa retentativa, né? E assim vai indo até funcionar, né? O Karel comentou ali, eu acho muito interessante, que é quando der algum erro, enviar para um usuário ou um grupo de usuários. Eu vejo que se tu tem isso, tu consegue sanar o problema muito mais fácil. A gente tem um processo de vendas ali numa empresa, que final de semana, principalmente fechamento de mês, rola muita venda. E a gente não tinha implementado ainda, né? A gente veio implementar depois, quando a gente foi construir esse monitoramento de log. Eu envio quando que o log tava dando erro, porque o log tava gravando que tava dando erro, só que o cara, se for final de semana, a gente ia só ver na segunda. Isso, para vendas, é horrível, né? Então, a gente fez dessa forma. Então, a gente tem um grupo lá, que sempre que dá algum problema, a gente recebe esses e-mails, né? Legal. E a gente vê que o tempo que a gente ganha, assim, para resolver é muito, muito fácil. Tanto pra gente que é do Salesforce, quanto às vezes para a equipe que a gente está enviando esses dados, né? Que às vezes a equipe lá do ERP, às vezes nem tem noção que aquele endpoint ali, aquela funcionalidade parou, né? A ponto da gente chegar a avisar. Então é, cara, muito importante ter. Show. De verdade, sim. Para finalizar, mas não menos importante, que eu colocaria, óbvio que isso talvez a gente não tenha tanta autonomia para fazer. Mas o que não deve ter, tá? São usuários com acesso irrestrito ao ambiente produtivo, à configuração da org também. Então, e aí isso está muito linkado aos níveis de segurança. Então, né, fazer uma boa prática aí de, vamos dizer, políticas de segurança, definir os papéis, os perfis dos usuários e tudo mais, mas colocar realmente pro time de desenvolvimento, os admins, o time técnico, de fato, ficar responsáveis pelas configurações. Porque uma coisa que eu vejo que é muito comum, e não tô dizendo que tá errado, mas é um momento de cada empresa. Mas eu vejo muito, né, eu estou reportando um fato, né? Então, tipo, muitas coisas, muitos problemas que ocorrem em produção são, às vezes, de usuários que não são técnicos, que têm acesso a mexer direto em produção. Né? Isso, acontece. Então, criar fluxos. Cara, a gente sabe, ferramenta low code, no code, estão super, né, super fáceis de usar. Mas tu tem que ter alguns discernimentos, tem que saber as consequências daquilo, sabe? E às vezes pessoas não técnicas não sabem. Simplesmente, né, não sabem disso. Então, às vezes, eu vou criar um flow, e daqui a pouco criou um outro flow que conflita com o próprio flow que ele já criou. Ou apaga um campo achando que ninguém tá usando, sabe? Então, é bem delicado isso, sabe? E aí a gente sempre recomenda, né, que, cara, a alteração em produção, o DevOps ajuda muito nisso, né, porque eu falo, em alguns episódios já falei que eu tinha um cliente que ele ficava reclamando que as coisas que ele fazia em produção voltavam quando eu implementei o DevOps, que ele, eu criei um campo tal lá e ele sumiu, sabe, criei um relatório e sumiu, por causa do DevOps, que agora o time de TI que faz as coisas, né, ele não... Entendeu? Ele mexia direto em produção, no momento que o DevOps aplicava, desfazia a alteração dele. Então, então o DevOps ajuda nisso, né? O DevOps ajuda nisso e evita muito bug, muito problema em produção, porque às vezes é difícil a gente conseguir... Já é difícil para o desenvolvedor alterar sabendo todas as implicações do que ele está alterando. Sim. Por isso que a gente tem a sandbox. Senão o desenvolvedor codava em prod. Já era. Né? E isso pode ser bem grave. Eu vejo assim, pode parar até um processo de deploy. Com certeza. Já aconteceu tipo do cliente lá adicionar um campo que era obrigado, que em produção virou obrigatório. Ele não tinha conhecimento, né? Não rodou os testes. Aí a gente fez todos os testes em QA, tudo bonitinho. Na hora de mandar para produção, quebrou. E era
justamente por conta desse campo aí que ele criou e botou como obrigatório, né? Então, acaba às vezes criando um problema que é para todo o sistema de DevOps, né? Sim, total. Um ponto que eu acho que é importante a gente tocar é o seguinte. Ariel, estou percebendo que eu tô com vários problemas desse. Por onde eu devo começar? E se tu não sabe, tu deve começar provavelmente por um processo de assessment. Então, lembra do presente que a gente tinha falado lá? Esse é um presente que a gente quer te dar. Para quem está habituado com o ambiente Salesforce, o processo de assessment ele é uma imersão. A ASR vai imergir dentro da tua empresa, identificar todos os problemas que estão acontecendo e criar um plano de destravamento, onde ele vai resolver todos esses problemas e literalmente desbloquear o potencial do Salesforce na tua empresa. Normalmente é um processo que pode custar seus 10, 15, 20, até 50 mil reais, dependendo do nível de complexidade, né, do projeto. Mas para quem assiste aqui o podcast, a gente gostaria de te dar de presente esse processo de assessment. Como que faz para ter acesso a ele? Lê o QR Code aqui na tela ou clica no link aqui embaixo e vai ter um espaço lá. Quando tu for preencher ali a solicitação de contato da SR, tu vai colocar ali um código que a gente vai liberar agora. E qual código que a gente pode liberar? Vocês têm algum palpite aí? Sem bug. Sem bug, pode ser. Pode sem ser. bug. Fechou. Olha aí. Então, ó, código é sem bug. Lê o QR Code aqui na tela ou clicou aqui na descrição. Foi lá solicitar o contato da SR, coloca lá no espaço do código sem bug. Escreveu lá, a gente vai receber, vai ter o maior prazer em desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa e te ajudar aí a usar o melhor CRM do mundo a teu favor. Fechado, gente? Se quiser seguir a SR e o Ariel nas redes sociais, como é que faz? É srconsulting.io, nosso site, @srconsulting.io no Instagram, no LinkedIn SR Consulting referência Salesforce, se quiser me seguir é Ariel Dornelles no LinkedIn ou @Ariel Dornelles. Fechou. E se quiser te seguir, Eduardo? Se quiser me seguir no LinkedIn é Eduardo Martins e no Instagram ali, né, é Edu_Martins. Belezinha, fechado. Lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, comentar aqui se gostou, e indicar também esse podcast de repente para algum dev ou alguém que tu conheça que vale a pena assistir esse episódio aqui. Favoritar no Spotify, Deezer, deixar 5 estrelas lá para nós, que é bem importante para o crescimento aí desse conteúdo sobre o Salesforce que a gente produz aqui. Lembrando que a SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Quer desbloquear o potencial do Salesforce, é com a gente que tu tem que falar. Fechado? Um abração e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!